Um dos principais passos para você voltar a ser feliz, com certeza absoluta, é você parar de ser um agradador. Arão, como assim? Eu não sei se você acompanhou, mas nesses últimos dias gerou uma grande repercussão. Veio um rapper, um cara muito famoso chamado Travis Scott, aqui pro Brasil. E muita gente falou, não, que o cara é antipático, o cara é otário, não sei o quê, várias coisas assim relacionadas ao cara. Só que na verdade, assim, será que ele que tá errado? Será que ele que é a pessoa que tá errada nisso tudo? Por exemplo, na nossa cultura, nós os brasileiros, a gente é conhecido por a gente ser muito acalorado. Nós somos calorentos, toque físico, pegar, abraçar, sentir calor, pele. A gente tem muito isso, mas isso é muito da nossa cultura. Por exemplo, os americanos, eles vão pro lugar, eles estão indo, na verdade, pra ir fazer a deles, pegar a grana deles e ir embora. É o trampo, né? Um business do cara. E tem outras partes do mundo que culturalmente as pessoas já são mais distantes naturalmente, né? Aí ele é o errado porque ele veio aqui fazer o trabalho dele, por exemplo. Não, Arão, mas o cara é um artista, ele tem que ser calorento com as pessoas, ele tem que ser simpático. Será que tem que? Agora deixa eu te perguntar. Você, todas as vezes que você é simpático ou que você é legal com as pessoas, você é porque você quer ser? Porque você é assim? Ai, Arão, eu sou legal porque eu simplesmente sou legal. Ou será que rola uma certa pressão social pra você ser legal e você acaba se rendendo a ela? A gente fala aqui sobre o voltar a ser feliz, né? E não é que você não seja feliz. Você às vezes pode ser feliz, mas você não estar feliz e tá tudo certo. Mas você às vezes pode simplesmente estar feliz e não ser feliz. Sendo que ser e estar são coisas diferentes, né? Quando eu sou, eu posso passar por momentos ruins, mas eu sou. No final do meu dia, no final daquela tempestade, eu sou feliz. E às vezes eu posso estar feliz, estar passando por um momento de felicidade, mas quando tudo acaba, eu sou uma pessoa triste, sou uma pessoa amargurada, digamos assim. Por que que eu tô te falando isso? Um dos pilares para a gente verdadeiramente conseguir ser uma pessoa feliz em tempo integral é a gente colocar a ordem de prioridade nas coisas, porque a gente sim, tem que gastar energia pra gente fazer a nossa própria felicidade, principalmente se tu tá num momento muito ruim, que você não é feliz, você apenas está, tem momentos, relapsos, reflexos de felicidade. Você precisa sim fazer um esforço contínuo para você conseguir alcançar o estado de, de ser feliz e não apenas estar. Muitas coisas parece que elas são naturais, elas têm que acontecer de uma forma natural e não, eu te garanto que não. Se você não ir atrás e não fazer um esforço consciente atrás disso, não vai rolar. E eu vou te dar um exemplo bem prático disso. Um dos meus business, dos meus negócios, por exemplo, eu trabalho com aluguel de quartos, mas com foco em quartos compartilhados. Então eu alugo aqui a minha casa é uma casa de quartos compartilhados, alugo em algumas partes da Europa, enfim, mas a minha própria casa é uma casa de quartos compartilhados. E e acontece muito tipo de situação, por exemplo, assim, ontem mesmo, eu estava aqui com o pessoal, hã, na verdade eu estava fazendo outras coisas e volta e meia eu me sentei ali perto deles, aí vem um deles e fala assim: "Ô Arão, me dá R$ 10 aí pra eu fazer não sei o quê". Aí eu olhei pra ele e falei: "Cara, não". Ele: "Ah, mas não tem?" Falei: "Tem". "Ah, então me dá". Falei: "Não". E ele ficou com uma cara assim, e eu e esse rapaz a gente tem um debate, ele é um rapaz que ele também, além de um morador, ele é um mentorado, né, então eu aproveitei essa oportunidade, que ele tem uma questão emocional pra resolver e eu aproveitei e falei: "Ah, cara, é uma oportunidade". E depois, num outro momento, ele veio e falou: "Barão, tu tinha os R$ 10 e tu não me emprestou, cara. Ah, que viagem fazer isso, que te custava, eu sempre te devolvo". Eu falei: "Cara, tu sempre me devolve, mas eu não tenho que te emprestar, eu não tenho que fazer o que tu quer, eu não tenho necessidade nenhuma de agradar você". E ele ficou chateado: "Bah, cara, mas a gente é família, a gente é irmão, não sei o que, a gente tá fazendo um negócio, sou o braço direito daqui". E eu falei: "Cara, você tem que entender que os seus problemas, eles são seus. Os meus problemas, eles são seus, meus eu não vou procurar levar os meus problemas pra você, ou ter qualquer tipo de esperança que você vá resolver os meus problemas por mim.
Porque se eu vou parar para agradar ou para fazer o teu corre, eu posso desacelerar ou atrasar o meu, e os R$ 10 não iam fazer diferença verdadeiramente. Só que hoje são 10, poderia ter me pedido 50, poderia ter me pedido 200, poderia ter me pedido 500 ou até 1000. Quantas vezes a gente empresta alguma coisa para outra pessoa, a gente faz uma coisa para outra pessoa que a gente às vezes não queria e muitas vezes vão nos atrapalhar, a gente vai se atrapalhar para fazer isso pelas pessoas. Quantas vezes você já não adoeceu, você já não esteve doente, porque se você estivesse são, se você estivesse sã, se você estivesse saudável, as pessoas elas iam acabar abusando demais de você. Não, conscientemente você não faz isso. Inconsciente, sim, você faz muito isso. Quantas vezes você já não ficou quebrado, já não ficou sem dinheiro, talvez até endividado, porque se você tem grana, as pessoas vão te pedir, você vai ter que dar esse dinheiro pra ela, você vai se sentir obrigado a dar isso pras pessoas. Não, Arão, mas eu nunca fiz isso. Nunca fez isso? Para e observa na tua vida. Às vezes que o carro bateu, às vezes que o gás acabou, às vezes que aconteceu alguma coisa muito ruim, aquele momento que você tinha uma graninha a mais, mas alguma coisa acontece que você se livra da grana sem querer. Quantas pessoas preferem ficar endividadas inconscientemente, porque se tu tem grana, a pessoa vai te pedir, você não vai saber dizer não pras pessoas. Hoje pode ser que um dos motivos de você estar uma pessoa que não está feliz, não, perdão, uma pessoa que não é feliz, que só tem momento que está feliz em alguns momentos, é porque você não tem o posicionamento pra você dizer não. E eu tô aqui pra falar pra você, é muito fácil de mudar isso, porém não é natural. Muito por quê? Porque a gente tem a cultura brasileira de ter que agradar as pessoas a todo momento, de ter que ser simpático, de ter que ser gentil. Só que essa gentileza faz a gente ficar ali no país de terceiro mundo e pessoas como o Trevor Scott, pau no cu otário, tá no país de primeiro mundo e tá prosperando muito. E é muito babacão, etc, mas vão lá e pagam 2 milhões pro cara fazer um after depois em outro lugar. Mesmo ele sendo daquela personalidade dele, porque ele tá trabalhando e tá fazendo o que é bom pra ele. Tarão, mas como é que isso funciona? Primeira coisa, tá? É você entender a ordem de prioridade da vida. Você precisa ter uma ordem de prioridade na vida. Foi o que eu expliquei para esse meu amigo. Hã, se a gente vai parar o nosso corre para ficar ajudando todo mundo, então a gente não é a prioridade da nossa vida. Então o nosso corre, as nossas coisas são secundárias, porque a dos outros tem que ser primeiro. Então a pessoa teve uma emergência por uma falta de organização de alguma coisa da vida dela, eu vou ter que parar a minha vida para eu pegar e ajudar a vida de outra pessoa que não se organizou, que não tá organizada. Se você quer fazer, bom, você faça. Eu fiz por bastante tempo, cara, eu fiquei com a minha cabeça ferradaça há muito tempo. E hoje eu prefiro ser conhecido como o otário, ou metido, ou antipático, enfim, mas as minhas coisas estarem acontecendo cada vez mais e consequentemente as da minha família diretamente, sim, também. Então, o primeiro passo, eu não vou dizer que é o primeiro passo para ser feliz, né, mas um dos grandes passos, tá, é você aprender a se posicionar, você aprender a dizer não, você aprender a não ser um agradador, você aprender a não ser uma agradadora. Arão, como é que eu faço isso? Ordem de prioridades das coisas, ordem de prioridade da vida, você pode levar assim. E vamos ser bem pragmáticos, vamos ser bem simples nisso, tá bom? A primeira coisa que você tem que entender é que, em primeiro lugar, eu vou usar o meu exemplo falando na primeira pessoa, tá? Daí você pode usar levando pra você. Em primeiro lugar, de toda a vida, de todas as coisas, de tudo que respira, de tudo que vai pra cima ou pra baixo, de tudo que existe nessa terra, eu. Em primeiro lugar, sou eu. Não, Arão, mas em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é os filhos. Eu já vou te explicar, tá bom? Se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar alguém? Se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar as outras pessoas perto de mim, próximas de mim, que necessitam da minha ajuda? Se eu não estiver bem, como é que as coisas elas vão acontecer? Em primeiro lugar sou eu. Em primeiro lugar é a minha vida. Em primeiro lugar são os meus corres. Em primeiro lugar são as coisas que vão servir de estrutura, que a partir de mim vão ser usadas como ferramentas para minha família e para as pessoas próximas. Em primeiro lugar sou eu.
Em segundo lugar é Deus. Não, Arão. Em primeiro lugar é Deus. Então tá bom. Vai ser uma dessas pessoas que traumatiza toda a família, porque a primeira comida, a comida de dentro de casa, tu vai levar primeiro pra igreja. Vai ser uma dessas pessoas e ver o resultado daqui a 5, 10, 15 anos a gente conversa. Você vai ser uma pessoa odiada pela sua família, porque você traumatizou todo mundo com a sua loucura, com a sua religiosidade. E fica tranquilo, eu tenho muito temor a Deus, só que eu sei que ele precisa de filhos e não de um fã-clube. Eu não sou do fã-clube de Deus, eu sou um filho. Então, em primeiro lugar é você e em segundo lugar é Deus, porque ele vai precisar de você inteiro pra você fazer qualquer coisa que ele pedir pra você. Ele vai precisar de você inteiro com a sua sanidade mental. E pra você ter uma ideia, quer saber uma coisa que tira a sanidade mental de muitas coisas? Pedir coisas pra Deus e não saber como o mundo espiritual ele funciona. Arão, como assim? Quantas pessoas que eu conheço que fazem a oração ali de 21 dias pro arcanjo Miguel, por exemplo. Aí o que que acontece com a vida dessa pessoa? Cara, vira um turbilhão, vira tudo de cabeça pra baixo. Por quê? Porque a pessoa foi um pouco tola no pedido dela. Porque muitas vezes a pessoa ela não sabe como o mundo espiritual ele funciona. Sabe para um anjo resolver as coisas como é que é? Ai, ai, eu preciso resolver essa questão que essa pessoa tá me fazendo mal, eu preciso que melhore a minha situação. O que que ele faz? Pum! A pessoa se afasta. Às vezes ela vai te trair, às vezes tu vai dar uma maluca, tu vai trair ela, vai acontecer alguma coisa maluca. E traição não é só física, entendeu? Existem vários tipos. Então, só pra gente pegar bem um exemplo. Ou vai acontecer alguma coisa grave, sei lá, a pessoa vai sair fora, meu, e aquilo vai te doer a tua alma. Mas para um anjo resolver é assim, eles são secos mesmo, é maneira de resolver. "Ah, eu vou pedir para Deus força, eu preciso de força nesse momento". O que que vai te acontecer? Vai acontecer um monte de situação sinistra que tu vai ficar ferradaço da cabeça e vai dar errado as coisas, e vai aparecer gente hipócrita e vão falar mal de ti, e vão te roubar, vai acontecer um monte de coisa. Nossa, porque eu acredito que tocou no meu telefone. Telefone tocando. Lembrete, colocar o telefone no modo avião antes de gravar. Voltando ao assunto, aí eu vou pedir: "Deus, eu quero por favor sabedoria". É muito comum, né, pedir sabedoria, o pessoal que tipo é crente, etcétera. Sabe como Salomão teve sabedoria? Naquela situação que ele, tipo, ia partir a criança no meio pra dividir para as 2 mulheres que falaram que era a mãe dele. Então, tipo, eu acho que ele não ia partir a criança, mas ele fez aquela encenação. Então, assim, cara, é o tipo de situação que te aparece quando tu pede sabedoria entre N situações. O mundo espiritual ele funciona assim. Esteja bem primeiro e depois tu consegue agradar a Deus, entendeu? Primeiro você, depois Deus. Arão, em terceiro lugar, a tua mulher, o teu homem. Não, não, os filhos têm que vir agora, Arão. Deixa eu te falar uma coisa. E no mundo que a gente vive, na época que a gente vive, talvez é muito comum a gente fica com alguém às vezes já pensando que não vai mais ficar junto, etc. E nesse caso eu não digo, tá? Mas quando tu escolher uma pessoa, que tu vai firmar com essa pessoa, que tu vai construir uma vida com ela, tu tem que botar essa pessoa na frente de todas as outras pessoas. Por que, Arão? Porque até o teu último respiro de vida, ou até o último respiro de vida dessa pessoa, ela vai estar contigo. Essa pessoa ela vai te acompanhar nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos ruins. Essa pessoa vai moldar a vida dela em torno de você, assim como você também vai fazer isso em torno dela. Então, sim, essa pessoa depois de você e depois de Deus é a pessoa mais importante da sua vida. E não existe outra coisa. Eu tenho 2 filhos e também me dói falar, mas é isso. Arão, em quarto lugar, sim, os filhos, certo? Os filhos. E lembrando sempre que amar não é tu fazer o que a pessoa quer ou fazer o que ele quer, é tu fazer o que ele precisa. Você não é só o amiguinho dele, o pai dele, você é o educador, o treinador dele. Então também é sua obrigação fazer essa pessoa, depois de ser adulta, ela ter como andar com as próprias pernas dela para ela poder seguir o caminho dela. É por isso que sua mulher é mais importante do que seus filhos, porque vai chegar um dia que seus filhos vão se casar, eles vão ter a família deles e você não vai ser a coisa mais importante do mundo. A minha filha tem 11 anos e já não é mais o papaizinho pra lá e pra cá.
Às vezes ela demora pra me responder, às vezes não quer, às vezes ela tá até cansada pra falar comigo. E a gente tem uma proximidade muito grande. Quem me conhece do meu lado pai, geralmente as pessoas, eu sei, aqui na paternidade é top, não por nada. E mesmo assim tá chegando esse momento e tá tudo certo, é natural, tá tudo tranquilo. Essa menina, um dia ela vai ser uma mulher e ela vai ter a família dela. E coitado da mãe e do pai que dá toda a atenção do mundo pros filhos, porque eles vão embora e você fica com a síndrome do ninho vazio e você fica uma pessoa incompleta. Então você tem que saber intencionalmente o que você tá fazendo a todo momento. E você tem que saber pra quem dá prioridade a todo momento. Em quinto lugar, Arão, em quinto lugar podem vir sim os seus pais, ou seus irmãos, ou o restante da família mais próxima. "Não, mas a minha mãe é em primeiro lugar, meu pai é em primeiro lugar". Tá tudo certo, tá? Você vai ter um casamento disfuncional, você vai ter uma vida feita para agradar outras pessoas, dificilmente você vai ter seu próprio caminho, você vai ser uma pessoa que nunca vai realizar os seus sonhos. Você pode até realizar os sonhos dos seus pais, mas os seus dificilmente, porque os seus sonhos muitas vezes são muito diferentes do das outras pessoas, e você, para não frustrar elas, você vai se prender, e aí você vai ter uma vida miserável. Tá tudo certo com você, faça o que você achar melhor. Eu não tô aqui falando de uma maneira emocional, eu tô falando de uma maneira racional, tô falando como as coisas elas verdadeiramente são, quando a gente tem a audácia, a coragem de tirar as vendas, sociais. E eu não tô falando que é fácil nem de falar e nem de engolir. A primeira vez que eu escutei isso do meu mentor, eu fiquei brabo, puto. Mas depois que eu parei pra refletir, eu vi que faz total sentido e minha vida melhorou muito daí pra frente. Daí pra frente, quando eu parei de ser um agradador, quando eu aprendi a falar não, a me posicionar. Quando você tem a sua própria família, a família dos seus pais, ela tem que ser deixada pra trás. Pra quem não sabe, nós temos 3 famílias. A primeira delas é a que nós construímos, nossa mulher. A segunda família são os nossos filhos. A terceira família são os nossos pais, que é quando eles têm que ir pra frente. A primeira família, a gente tem que honrar até o último dia da nossa vida. A segunda família, a gente treina pra eles terem a família deles. A terceira família, a gente tem muita compaixão e a gente cuida delas pelo momento que dá, entendendo que eles têm que tomar o rumo deles, eles são adultos. Um dia vão ser velhos, enfim. Mas eles têm que ter essa noção igual nós temos que ter também. Depois daí você pode ajudar amigos, conhecidos, estranhos, moradores de rua, qualquer tipo de situação. Depois que esse núcleo todo estiver bem fixo na sua cabeça. Primeiro você, depois Deus, depois seu cônjuge, depois seus filhos, depois seus pais e outros parentes e depois as pessoas de fora. Primeiro aos que estão dentro, depois aos que estão fora. E você tem que aprender a se posicionar tendo essa hierarquia de importância na sua vida. Primeira coisa, alguém que qualquer pessoa me pedir vai atrasar o meu corre, vai me prejudicar. Se for a sua esposa, os seus filhos, até esse núcleo, você pode refletir. Daí pra baixo, não. Jamais. Eu, Deus, mulher, filhos, mães, pais, irmãos, enfim, restante. Se você fizer isso, se você aplicar isso na sua vida, você, com certeza, em pouco tempo, você vai deixar de ser uma pessoa que apenas está feliz em alguns momentos, mas que no final do teu dia tu é uma pessoa triste. E você vai começar a ser uma pessoa feliz, que pode ter momentos de tristeza, mas quando tu deita tua cabeça no teu travesseiro, o choro dura a noite inteira, mas a alegria já vem pela manhã. E depois tu sabe que tu é uma pessoa feliz, apesar de estar vivendo momentos tristes. Não seja uma pessoa agradadora. Se você vai ser uma pessoa que agrade a si mesmo, agrade aos seus projetos e depois disso, tu agrada as pessoas que vêm consequentemente depois disso. Certo? Um beijo no seu coração. Se sinta amado por mim, se sinta amada por mim e pela minha família. Até mais.